meus amigos, como é que vocês estão? Hoje eu estou aqui pra gente comentar sobre o 17º episódio da quarta temporada de This Is Us, que é o penúltimo episódio desta temporada, que foi um episódio que, gente, eu fiquei ali muito triste, muito brava, muito feliz, muito tudo. Mas antes de a gente começar, não se esqueça de deixar aquele like que me ajuda muito, ajuda a divulgar o vídeo. E também se inscreva aqui no canal se você ainda não é inscrito, porque aqui tem dicas de séries novas, tem reviews da série This Is Us e as reviews da série When Calls the Heart. E hoje eu estou aqui pra gente comentar sobre o 17º episódio, que é o penúltimo episódio da quarta temporada de This Is Us. E nesse episódio nós tivemos várias histórias paralelas do que poderia ter acontecido se o Jack não tivesse morrido. Então no final do último episódio nós tivemos o Randall questionando o Kevin se ele nunca imaginou como teria sido a vida deles se o Jack não tivesse morrido. Logo no começo nós temos o Randall, que está ali na sessão de terapia, contando a versão dele do que teria acontecido, né, se o Jack não tivesse morrido. Então logo nós vemos que o Randall, ele seria o quê? O herói de toda a história, né? Porque se o Jack fosse entrar ali na casa para resgatar o cachorro, o Randall, ele deveria ter falado que se o pai entrasse ali naquela casa, ele ia entrar também para arrancar o pai para fora. Então o Jack decide não entrar, ele desce e dá um abraço no filho. Sendo assim, ele sobrevive, a família vai até a casa do Miguel e está tudo bem. Só que após esse incidente, a Rebecca decide contar para o Jack que ela conheceu o pai biológico do Randall, que é o William, e ela conta para ele. O Jack, ele entende e os dois vão contar para o Randall sobre o pai biológico. Então, o Randall, ele fala que ele quer conhecer o pai dele e que ele vai até o apartamento desse pai biológico, e o Jack, ele acaba se oferecendo para ir junto, porque o William, ele é um ex-usuário de droga e ele se sente preocupado, né, do Randall ir sozinho. Então os dois vão conhecer o William. O William é um cara maravilhoso, como sempre, que abre as portas para o Randall e conta um pouco sobre a história da mãe dele, conta a história um pouco do passado deles e conta, né, o que aconteceu, do porquê que ele acabou, né, deixando o Randall em uma casa de bombeiros. Então, acaba dando tudo certo, eles fazem amizade, depois nós temos o Jack no casamento do Randall com a Beth, ele fazendo o brinde, que foi muito maravilhoso, e eu tava ali pensando, seria tão lindo se a história fosse assim. E daí depois tem ali o dia de ação de graças, com a família toda reunida, e o William com o chapéu do Pelegrino, e depois tem o nascimento da Tess, onde a Rebecca com o Jack estão ali mais velhos, vendo a netinha deles, quando o William chega e o Jack fala, parabéns vovô, foi cenas assim maravilhosas, né, bem fantasiosas por sinal. Só que mesmo nessa história, a Rebecca, ela tá sofrendo de esquecimento, dá pra ver que ela vai ter Alzheimer, e dá pra entender que o Randall com o Jack vão fazer de tudo para salvar a Rebecca. Só que a terapeuta, ela fala, tá, então essa é a sua ideia fantasiosa de que ia acontecer tudo bem, você ia salvar seu pai, depois você ia salvar seu outro pai e você ia salvar a sua mãe. Ou seja, você quer ser o super-herói da história. Eu quero que você pense mais forte, né, o que te dá medo, o que realmente te dá medo se fosse acontecer, se seu pai estivesse vivo. Daí começa a história totalmente de novo, onde o Randall salva o pai dele e depois a Rebecca conta para o Jack sobre o William, só que o Jack, ele não recebe muito bem, ele fica muito bravo com ela e isso acaba balançando toda a família. O Randall não aceita a mãe ter guardado todo esse tempo, ele briga com a Rebecca e ele decide ir para a faculdade mais cedo. Ele então decide conhecer o William, só que o William rejeita ele, fala que ele nunca teve um filho, que isso é um absurdo. Então o Randall fica muito bravo quando ele vai para a faculdade, ele nunca conheceu a Beth, e ele acaba tendo outras namoradas e deu pra ver que ele se distanciou da família. Na adolescência ele tem um jantar ali com toda a família, onde a Rebecca pergunta sobre a faculdade e o Randall, ele percebe que a família continua brigada, então ele decide ir embora. E o Jack fica ainda muito bravo com a Rebecca porque ele fala que ela estragou todo o jantar e tudo aquilo é culpa dela. Depois temos o brinde do casamento, que dessa vez não é o Randall com a Beth, porque ele nunca conheceu ela, mas sim do Kevin com a Sophie. A Kate, ela tem 2 gêmeas e é casada com um cara totalmente diferente.
E mostra também que o Randall, sempre quando tem algum encontro dos trigêmeos, algum encontro da família, ele fala que vai ver se ele pode ir e ele nunca aparece. O Kevin até fala, nossa, achei até assim assustador você ter aparecido no meu casamento. Pra você ter noção que ele realmente brigou com a família e que aquilo, né, a Rebecca ter escondido sobre o William acabou afetando todo mundo. O William, quando morre, ele manda uma caixa pro Randall também, né, com todas as coisas que ele guardou do filho dele, que deu pra ver que ele sabia que tinha um filho, só que ele acabou destratando o Randall. O Randall nunca perdoou isso, então ele pega essa caixa, ele joga no lixo e depois ele recebe uma ligação do Jack avisando que a Rebecca está tendo uns esquecimentos e que, né, é pra ele ir lá até a casa deles e, sei lá, talvez perdoar ela. O Randall, ele acaba aceitando, ele acaba indo até a casa. Voltando daí pra sessão de terapia, a terapeuta, ela meio que faz ele entender que todas essas histórias acabam levando a uma coisa, de que o Randall, ele tem um ressentimento da Rebecca ter escondido sobre o William. E ela fala que ele devia se abrir com a Rebecca e contar todo esse sentimento que ele tem guardado, né? Que ele tentou, ele perdoou ela, mas ele ainda guarda esse ressentimento por ela ter escondido por tanto tempo que ela conhecia o pai biológico. Ele decide, né, não fazer o que a terapeuta aconselhou ele, e sim, ele faz meio que uma chantagem emocional ali com a Rebecca. Então depois nós temos que a Rebecca tá ali na casa da Kate, eles estão super se divertindo, tá o bebê Jack, tá o Toby, tá o Kevin. Quando o Randall liga pra ela, aí falar pra ela que ele é um bom filho, que ele sempre foi um bom filho, e ele chega a mencionar pra ela, né, que teve alguns fatos que deixou ele magoado, meio que ela consegue entender que é sobre, né, esse fato do William, deu pra ver que ela entendeu que é sobre isso, só que ele fala que mesmo após isso, ele aceitou e ele continuou sendo um bom filho, ele nunca questionou nada. Só que agora a única coisa que ele pede é que ela faça esse estudo clínico. Ele fala que ele nunca vai se perdoar se ela não fizer, faz toda aquela chantagem, né? Que ele queria ter salvado o Jack, mas ele nunca conseguiu, não fez nada, então ele não se perdoa. Que ele tentou salvar o William, ele entendeu que depois o William não tinha mais o que fazer, então ele aceitou a morte do William. Então ele quer tentar salvar a Rebecca. Só que tem aquele porém, né? Ele não entendeu que é ela que tem que aceitar. Eu acho que ela não tem essa esperança de que vai dar certo, ela tem certeza que isso vai acontecer. Então, ela acaba olhando para toda a família, você vê que ela tá bem triste, porque ela não quer perder todos os momentos que ela pode ter com a família dela, porque o estudo vai durar por 9 meses. Só que como o Randall meio que bota toda a culpa meio que nela, né, tipo, eu não vou me perdoar, porque você tem que fazer, que pipipi, popopó, ela acaba aceitando esse estudo clínico. Então dá pra ver que a briga entre o Kevin e o Randall vai ser devido a esse estudo clínico, porque o Kevin vai saber que o Randall vai estar fazendo, vai estar meio que obrigando a mãe dele a fazer isso, e que esse estudo, quem sabe, ele pode não atrasar a doença, mas quem sabe esse estudo não acelere a doença dela e faça a Rebecca ficar muito pior, muito mais rápido, e daí vai dar ainda mais treta entre os dois. Então essa é a minha review do 17º episódio da 4ª temporada de This Is Us. Restam agora apenas um episódio pro final da temporada, que eu já estou aqui de coração partido. Não se esqueça de deixar aquele like. Se você gostou dessa review, deixa nos comentários o que você acha que vai acontecer sobre toda essa história da Rebecca, junto dessa briga com o Kevin e o Randall. Então é isso, se inscreva aqui no canal e até a próxima.